Fala, nação, tudo bem? A coisa tá feia. A coisa tá feia. Não é de agora, não é de agora. O Corinthians vem numa fase, cara, que já tem uns 2 anos, desde a época do Vitor Pereira, tá? É um time que não engata, né? Não engata uma sequência boa, jogos que empolgue a torcida, obviamente. Chegou numa final de Copa do Brasil, mas perdeu, como sempre. A mesma coisa na Libertadores, enfim, tudo que participou. E 2023, aparentemente, é, veremos tudo isso novamente. E talvez até pior, né? Porque a gente tem um jogo com o Remo agora no meio da semana e num placar adverso. Já aconteceu no passado, conseguimos virar. Mas diante do que nós estamos vendo, eu não tenho muita certeza se viraremos dessa vez, não. Isso é problema só de técnico? Não. O Lázaro, com certeza, foi uma atitude acertada tirá-lo da equipe. O Cuca, o que o Cuca fez? 2 dias de trabalho, male não conseguiu fazer muita coisa, tá? Mas tem um negócio que talvez vocês concordem comigo. Dois pontos que o Corinthians está muito mal, tá? Eu vou dizer para vocês quais são, depois aí da vinheta. Um, o técnico pode resolver, o outro, não. Gente, o Corinthians nos últimos 4 jogos perdeu 3, tá? Nós perdemos pro Argentino Júnior, perdemos pro Remo e perdemos ontem pro Goiás. E ganhamos o do Cruzeiro jogando mal, tá? Jogando mal. Mas ainda conseguimos vencer. Caso não fosse isso, uma sorte aí qualquer, poderíamos empatar ou até ter perdido também o jogo contra o Cruzeiro. Tá bom? Mas o futebol tem dessas coisas. O futebol, ele pelo menos ele te mostra uma coisa. Você não vai vencer sempre na sorte, num escanteio, numa bola parada. A, a, a verdade, né? A realidade se impõe justamente na decorrência dos jogos, tá? Então, jogamos 4, perdemos 3. Tá aí a realidade. A realidade do Corinthians é essa. Então, eu vou direto ao ponto das duas situações que eu acho que o Corinthians, vamos ver se vocês concordam comigo, que eu acho que o Corinthians está aí padecendo. A primeira é a falta de alma dessa equipe, espírito de luta, espírito de guerra, que era uma coisa tão punjante, né, na história, na tradição do Corinthians, que esse time aí tem uns 2 anos não apresenta. Tá? Mas por que não apresenta, Rogério? Então, cara, por que não apresenta? Pelo tipo de jogador, cara. Pelos tipos de jogadores que nós temos hoje. Tá? Eu poderia aqui botar uma récula de nomes aqui para vocês, mas eu posso citar para você aí o Luan, tá? Eu posso citar para vocês vão até falar, pô, Rogério, isso aí é isso aí também. O Juliano, quem mais? Um monte. O Fausto Vera com aquela cara de. Nós temos aí mais da metade do elenco, cara, de jogadores bananas, de jogadores sangue de barata. Mais da metade, tá? Mais da metade. Os titulares aí, talvez aí uns 2 ou 3 tenha sangue nas veias. O resto é tudo. É isso que eu vejo do Corinthians. Falta alma, falta espírito, falta vontade de vencer, tá bom? Eu estou acompanhando aí alguns jogos das outras equipes e eu vejo alguns jogadores lá pedindo garra, pedindo gana dos companheiros. Eu falo, caramba, isso falta no meu time. Todo mundo toma gol aí, todo mundo e ninguém cobra ninguém e aquilo tá absolutamente certo. No final do mês, no dia 30 lá, todo mundo bate o dinheiro no seu bolso e tá lá 1 milhão, 800 mil, 1 milhão e meio. Então aí fica fácil. Para que eu vou esquentar a cabeça? Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, voltando um pouquinho, esse ponto o Cuca pode mudar, tá? O Cuca pode tirar dos caras garra, gana. Isso aí é um papo mais psicológico. Então eu acho que dá sim pro técnico tirar isso dos jogadores. O segundo motivo que eu acho que aí não dá pro técnico tirar dos jogadores é essa equipe velha. É a equipe velha. A equipe nossa é uma equipe velha. Não tem como disputar 3 campeonatos durante o ano com essa equipe que não se aguenta em pé. Os titulares do Corinthians, o Cássio ok, porque é goleiro e tal, mas a dupla de zaga, o senhor Gil e o senhor Balbuena, os dois têm mais de 30 anos. Que aliás, depois do jogo de ontem, eu já mandaria embora, tipo, ontem, ó, pega seus paninhos de bumbum e vazem do Corinthians, tá?
Você vai para a lateral direita, tem o Fagner com 30 e poucos anos, que ainda joga alguma coisinha, mas se precisar, né, de uma decisão de pênalti já sabe o que vai acontecer. E do outro lado, um outro rapaz que tem 37 anos. Então a nossa zaga titular é composta por quatro veteranos, tá bom? Aí você vai no meio, você tem o Fausto Vera, você tem lá o Rony, o Michael e o Duqueiroz. O Duqueiroz ontem que tomou um drible de um senhor, né? O Apodi já é um senhor, 36 anos, de letrinha lá, o cara tirou ele da letrinha e ainda fez um golaço para selar, para humilhar mesmo a apresentação patética que o Corinthians fez. Tá bom? Então, Duqueiroz, Michael, o Fausto Vera e vai se colocar aí o Paulinho, o Rony, essas pessoas, esses jogadores jogando ali na peneira, você vai ter aí um terço de jogador bom. Um terço de jogador bom. Então a nossa defesa, a constituição total da nossa defesa, de zagueiro, lateral e médio volante, é uma lástima. É um troço doído, um troço que arrepia. Do meio para frente, eu vou dizer para vocês que é bom, tá? Eu não posso falar que um Yuri Alberto é ruim, embora não esteja nos seus melhores momentos, mas é um artilheiro nato, 21 anos, Roger Guedes, que ontem foi o melhor do time. Ontem o único que merecia uma nota seria o Roger Guedes, tá? Do lado direito lá, o Adson ali também faz uma coisinha. Esse menino que chegou, o Barleta, que já é a terceira apresentação dele, não fez absolutamente nada em nenhuma das três, tá? Já começa a me preocupar no sentido assim, daquele jogador, né, de time pequeno que chega no grande e se treme todo, tá? Eu já vi muito disso, como eu também já vi o contrário. O cara vem de time pequeno e arrebenta no time grande. Ou seja, o cara não tem medo de jogar. Mas aparentemente não é o caso do Barleta. Mas vamos dar mais um tempinho para esse rapaz. Tem o Pedro, a nossa joia aí, que ontem também não foi bem, não fez nada demais. Ele não fez o que ele tem de melhor, que é o drible, cair para dentro, amarelar um zagueiro, quebrar linha, desmontar zaga. Não conseguiu fazer isso, tá? Pode ser que o Cuca consiga aí transformá-lo num jogador desse nível. Capacidade ele tem. Então, meus irmãos de sofrimento, meus amigos corintianos, o buraco do Corinthians é bem mais fundo do que a gente consegue enxergar, tá? Depois do jogo entrou ainda Júnior Moraes, né? Você acha mesmo que o Júnior Moraes vai mudar alguma coisa? Você acha que o Rony, né, que entrou também, vai mudar alguma coisa? Quem mais que entrou, né, no jogo de ontem? Um monte de Michael entrou. Esses caras não vão mudar nada no Corinthians. Nada, absolutamente nada. Quanto ao jogo, era de se esperar que o Goiás fosse para cima do Corinthians, como foi, mas o Corinthians marca o gol primeiro, né? Aos 15 minutos, 15, 16 minutos, o Corinthians marca o primeiro gol, uma boa jogada do Roger Guedes, e aí até que o Corinthians, na sequência, não digo dominou, mas estava bem melhor no jogo, podendo até fazer o segundo, quando sofre um gol patético, onde tinha lá 6 jogadores do Corinthians, tá? O tal do Peixoto lá cabeceia no meio ali do Gil, do Bruno Mendes e do Balbuena, 3 pateta, né? A zaga 3 pateta, e o cara consegue cabecear sozinho. Então é disso que eu estou falando. O Corinthians, ele a continuar desse jeito, a não contratar ninguém, ou se o Cuca não conseguir chamar a garra, o espírito desse time, nós estamos fadados ao insucesso. E olha, e não duvide nada de até a permanência na Série A ficar ameaçada com um time desse nível, porque são 38 rodadas, jogo pra cacete, esse time todo velho, encarcarado aí, vai quebrar muita gente, nego vai se machucar, nego vai se lesionar, porque já não aguentam. E o que a diretoria faz? Renova com o Fábio Santos, renova com o Gil, salarinhos de quanto? 800, 1 milhão de reais, por aí que esses caras ganham, podendo trazer 2, 3, 4 moleques pela metade do preço e que poderia trazer muito mais objetividade e frutos para o time do Corinthians. Mas a gente não pode achar que a diretoria do Corinthians
vai fazer alguma coisa ó pro Corinthians. A gente não pode achar isso. Ali é terreno de amizade, broderagem, confraria dos amigos da presidência, amigos da diretoria, amigos não sei do que, porque a boquinha Corinthians segue a todo vapor. Tá bom, gente? Então é isso que eu tenho para falar para vocês. Vocês me desculpem aí o desabafo. Estou gravando esse vídeo num dia depois, porque se eu fosse gravar logo após o jogo, eu estaria aqui chutando o rabo, falando palavrão até pelos cotovelos. Tá bom, gente? Então, se vocês gostaram, a favela venceu. Ainda não, né? Mas vamos ver se vence. Se vocês gostaram desse bonezinho, eu vou deixar o link aqui. Tem lá na minha lojinha no Mercado Livre. Vocês podem adquirir e ajuda o Rogerinho aqui no canal. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Tchau.